Olá, bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Despertei muito cedo, às 3h15 da manhã, e não consegui dormir mais. Eu quero neste momento fazer um vídeo falando sobre religião e religiosidade. Quem vos fala aqui é o pastor Nelson Alves de Andrade, da cidade de Valparaíso, São Paulo. Mateus capítulo 15, versículos 8 ao 9, da versão NVI, diz que este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos já não passam de regras ensinadas por homens. Quando nós falamos de religiosidade, a religiosidade ela tem o seu significado atribuído a reflexões sobre os vários aspectos da atividade religiosa, seja qual for, na realidade, o segmento religioso. Esse termo aborda sentimentos, pensamentos, tendências, em que o indivíduo reflete no sagrado, isto é, nas coisas sagradas. A religiosidade, ela consiste em uma série de preceitos, de regras, de ações, e o objetivo é a reflexão dos valores éticos e morais que se apresentam no contexto religioso, no teor religioso. Essas ações elas servem como uma espécie de avaliação moral da dedicação que a pessoa oferece dentro daquele grupo, dentro daquela denominação. De forma geral, a religiosidade mostra-nos o sentido que uma pessoa possui sobre essa reflexão do sagrado, das crenças das pessoas, mostrando o poder da sua fé. Do ponto de vista psicológico, a religiosidade ela exerce influências nos valores e no modo de agir de uma pessoa, levando-a a refletir sobre aquilo que é correto e o que não é correto. Além desse aspecto, nós temos um outro aspecto, que é a questão psicológica, que é a forma que um sujeito alcança, que um sujeito consegue, dentro da sua denominação, dentro da sua crença, de levá-lo à comunicação com a divindade através de rituais, através de cultos, através de orações, através de rezas. E essas expressões, elas estabelecem uma forma de diálogo, que na realidade possuem um grande valor dentro do conceito religioso, dentro da linguagem religiosa. Nós temos vários sinônimos, como uma pessoa devota, devoção, a fé, a crença, o fervor, a piedade, a santidade, a retidão, o zelo, a fidelidade, pontualidade, o rigor. E a religiosidade e religião, apesar desses termos serem bem semelhantes,
eles podem confundir muito a cabeça das pessoas. Num conceito geral, a religião é o segmento pelo qual o indivíduo ele tem a sua crença, acredita em Deus ou em deuses, ele tem a sua fé divina. Já a religiosidade trata da religião que o indivíduo possui com esta crença. Aí nós vemos inserido o conceito de espiritualidade. É comum também haver muita confusão entre o significado de religiosidade e espiritualidade. Muito embora essas palavras tenham um conceito similares, existem na realidade diferenças entre eles. A religiosidade, ela trata da maneira da pessoa refletir sobre a sua vida religiosa e sobre suas ações. Já a espiritualidade, ela busca a verdade na sua essência religiosa, ou na sua essência da religião, através de uma conexão, através de uma comunhão. E quando eu vou para este versículo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito distante de mim. Em vão me adoram através dos seus ensinamentos, através das suas práticas que não passam de regras impostas pelos homens. Quando Jesus ele estava, na realidade, ensinando ao povo que eles deveriam amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Aí nós vemos em Isaías, no capítulo 29, o versículo 13, João Ferreira de Almeida, na versão atualizada, ele diz: por isso o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas tem afastado para longe de mim o seu coração, e o seu amor para comigo consiste em mandamentos de homens aprendidos de cor. Nós podemos observar que Jesus estava na realidade tratando o povo, mostrando ao povo que eles deveriam amar a Deus com sinceridade na sua alma. E nós vemos em Mateus, no capítulo 15, Jesus chamando-os de hipócritas. Quando ele diz: hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando que este povo me honra com os lábios. E o que significa, qual é o significado de honrar a Jesus com os lábios? Nós podemos observar que Jesus ele veio trazendo uma nova roupagem à religião, mostrando que o povo estava deturpado, que o povo estava, na realidade, não adorando a Deus de todo o coração. Quando ele diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios. Por quê? Porque eles não estavam, na realidade, amando a Deus, adorando a Deus, reconhecendo a sua soberania, reconhecendo a sua santidade. Porque eles ofereciam sacrifícios, porém viviam uma vida totalmente contaminada. Uma vida fora da presença de Deus. E essa vida fora da presença de Deus, eles não tinham na sua essência o verdadeiro amor derramado em seus corações, que é o amor ágape, que é o amor divino, amando as pessoas, entendendo
que o processo de servir a Deus deve ser uma forma completa de adoração. Você já observou que as pessoas, muitas vezes, elas prometem e não cumprem? Já percebeu você que as pessoas são capazes de falar, de dizer que são e que na realidade não são nada? Quando as pessoas falam de Deus, dizem que pertence a Deus, dizem que louva ao Senhor, dizem que adora ao Senhor. Porém, demonstram uma falsa piedade. E nós precisamos colocar em nossa mente, em nosso coração, que Deus não aceita um culto vazio. Se você escolheu viver para Deus, procure, na realidade, entregar-se de corpo, alma e espírito. Viver para Deus é procurar fazer a vontade dele. Hoje, há muitos religiosos, pessoas que frequentam templos, pessoas que pertencem a uma denominação, pessoas que trazem uma credencial de obreiro, porém, na realidade, são hipócritas. Foi este adjetivo que Jesus usou para eles. Porque honravam a Deus com os lábios, mas não com o coração. Em nossos dias também não é diferente. Estamos vivendo os mesmos problemas, os mesmos sentimentos. E honrar com os lábios é honrar em vão. É um culto que na realidade não serve para nada. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Mateus capítulo 22 e o versículo 37. Deus, ele não quer meras palavras. Ele quer a nossa vida completa, ele quer o nosso ser, ele quer a nossa transformação, o verdadeiro arrependimento, a mudança que deve acontecer dentro de nós, dentro dos nossos corações. Por isso eu comecei explicando sobre religiosidade, sobre religião. As pessoas, elas são religiosas. E Jesus, ele observava os mestres da lei e viu neles que eles se reuniam em torno de Jesus. E Jesus, ele veio tratar com a intimidade interior. E diz a palavra que naquele tempo os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniam em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras. Isto é, eles não lavavam as mãos. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as suas mãos, seguindo a tradição recebida dos amigos. E ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição e de maneira certa de lavar os corpos, as jarras, as vasilhas. Aí os fariseus perguntaram a Jesus, os mestres da lei também, por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos,
mas comem o pão sem lavar as mãos. Jesus, porém, respondeu: Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai, todos e compreendei. O que torna o homem impuro não é o que entra nele, é o que entra nele vindo de fora. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassinos, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, ciúme, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam o homem impuro. Observem, Jesus estava tratando com o interior do homem. Quando a palavra de Deus nos diz que este povo me honra com os lábios, é porque, na realidade, a roupagem religiosa veste a pessoa, mas não muda. Não muda jamais, não há mudança. E Jesus, ele quer que nós tenhamos uma vida modificada. Jesus quer a nossa vida transformada, que nós possamos viver a palavra. Vivendo a palavra, nós podemos compreender o poder transformador da palavra de Jesus. Quando Jesus entra em uma vida, a nossa vida será transformada, a nossa vida será modificada. E não adianta nós colocarmos uma gravata ou um paletó em alguém, porque roupa não é prova de santidade. Cor de cabelo não é prova de santidade. Por isso que Jesus disse: vocês me devem amar de todo o coração, com toda a vossa alma, com todo o vosso entendimento. O nosso Salvador Jesus Cristo, Ele nos ama. E Ele quer que nós tenhamos uma vida de um arrependimento verdadeiro. Porque o nosso coração está muito distante do Senhor. O nosso coração está muito distante de Deus. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida transformada. Uma vida segundo o seu padrão. Quando o profeta Isaías, ele disse: este povo me honra com os lábios, ele estava denunciando, ele estava designado para denunciar o julgamento divino sobre a formalidade de adoração.
Porque a formalidade da adoração mantém a regra, mantém o estatuto, segue a tradição. E o Senhor está dizendo, eu não quero isto. Eu quero que vocês me adorem em espírito e em verdade. Porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O que isso quer dizer? Que eu devo entregar-me ao Senhor com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Isaías ele foi levantado para profetizar a nação de Israel, a um povo que conhecia os mandamentos do Senhor, mas que estavam tratando a Deus com as suas indiferenças. Não estavam servindo a Deus de todo o coração. E todo o coração natural está distante do Senhor. O coração é o centro das nossas emoções. E o Senhor, ele vê o que está dentro de nós. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém Deus vê a intenção do nosso coração. E o Senhor, ele diz, olha, eu tirarei da sua carne o coração de pedra. Ou tirarei dele o coração de pedra. E colocarei um coração de carne. Uma pedra, ela é insensível. Uma pedra, ela não sente nada. Não muda nada, não declara nada. Mas o Espírito Santo, ele quer entrar e fazer morada dentro de nós e nos dar um coração regenerado, um coração transformado. Porque se alguém está em Cristo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e agora tudo é novo, nova vida, novo pensamento. E Deus, ele está interessado no teu coração. Deus disse para Isaías, olha Isaías, este povo vem a mim e me honra com a boca e com os lábios. Mas eles estão distantes, porque eu sondo o coração, eu conheço o coração, eu conheço as intenções do coração. Portanto, meus queridos, nós precisamos entender que a nossa vida espiritual não deve ser uma vida pautada em regras, em preceitos. É claro que necessitamos de algumas situações, mas não ter aquilo como regra de fé. Porque a tradição diz, é desta forma, e desta forma, e desta forma será. O caminho é Jesus. A religiosidade, a religião, como eu expliquei no início, que são coisas diferentes, mas porém estão relacionadas, estão ligadas. Porém, o Senhor não quer que você seja uma pessoa religiosa, mas Ele quer que você seja uma pessoa transformada. Há uma canção que diz, recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado. Coração transformado. E quando eu tenho o meu coração transformado, eu vou compreender que devo amar a todos. A todas as pessoas. E como nós temos visto tanta hipocrisia. Hoje a igreja, ela é a igreja do oba-oba. A igreja das fanfarras, das farras, das danças, do teatro. Reflita hoje, reflita nesta manhã. Como nós estamos adorando a Deus. Que culto nós estamos entregando ao Senhor. O que é que nós estamos fazendo? Pertencemos simplesmente a uma entidade religiosa? E o amor cristão?
Mas o que nós vemos muitas vezes é o julgamento, é o apontar do dedo, é a indiferença. Eu não vou na sua igreja porque tem costumes diferentes. Eu não saúdo a você, não te dou a paz porque você pertence a um outro grupo. Que Deus é esse? Que Deus é esse que faz separação nas pessoas, que separa as pessoas? Não seja um religioso, porém seja um cristão transformado, um seguidor de Cristo. Olhar como Jesus olhou, amar como Jesus amou. Será que nós estamos pregando e fazendo isto? Que Deus tenha misericórdia de nós. Pense como você está servindo a Deus. Preocupa-me bastante esta situação. Que Deus em Cristo possa nos ajudar, nos ensinar, nos abençoar. Tenha um bom dia na presença de Deus. Beijos.